Olá, boa noite. Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos a Igreja Presbiteriana de Maria da Graça e estamos iniciando mais um culto de adoração ao nosso Deus pela internet. Queridos e amados irmãos, hoje, sendo o primeiro domingo, nós estaríamos reunidos no templo e em torno da Santa Ceia, em torno da mesa do Senhor, no culto de Santa Ceia. O conselho esteve reunido para estudar essa situação que estamos vivendo e, considerando que a Igreja de Cristo já passou por momentos semelhantes em outras épocas, em que passaram meses sem poder reunir em torno da ceia do Senhor, e também considerando que a ceia é a reunião dos irmãos em torno da mesa do Senhor, achamos por bem esperarmos esse período passar e aí, no momento certo, quando estivermos reunidos no templo, nós ministraremos e participaremos da ceia do Senhor. Sejam bem-vindos a este culto. Deus tem muitas bênçãos para nós. Deus quer te abençoar nesta noite. Deus quer falar ao seu coração através dos cânticos, através das orações, através da mensagem, através de todos os atos deste culto. Sejam bem-vindos e aproveite bem, porque esta é uma bênção que o Senhor tem para você esta noite. Olá, irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Igreja. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos, mesmo que não presencialmente, Senhor, mas para te adorar e para te servir, Senhor, em nossos lares. Ó Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Ó Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem nos guiado, Senhor, mesmo nesses momentos mais complicados, Senhor, que nós estamos passando, ó Pai. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Te agradeço, Senhor, porque nós temos a certeza de que, apesar de todas as dificuldades que estão nos cercando, Senhor, nós temos a certeza que o Senhor cuida de nós, o Senhor nos sustenta, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque mesmo vendo aqueles entes queridos partindo, Senhor, nós agradecemos porque o Senhor conforta o nosso coração e o Senhor nos dá a certeza, ó Pai, de que eles estão apenas descansando, Senhor, apenas dormindo, esperando a volta do nosso Salvador Jesus Cristo, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque mesmo nesses momentos mais difíceis que nós temos passando, Senhor, todos separados, Senhor, nós te agradecemos porque nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. O Senhor está guiando, Senhor, toda essa situação e que tudo isso, Senhor, será com certeza para a honra e glória do seu santo nome, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja nos dando ânimo para continuarmos seguindo no seu caminho, Senhor, porque não está sendo fácil, Senhor, para nenhum de nós, mas nós sabemos também, Senhor, que o Senhor não nos dá nada além daquilo que nós podemos suportar, ó Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja sempre conosco, ó Pai, nos dando força, Senhor, para continuarmos, Senhor, louvando a Ti, Senhor, e em comunhão com a nossa igreja, Senhor, mesmo estando afastados um do outro, ó Pai. Nós te damos glória, ó Pai, porque nós sabemos que tudo, Senhor, corre de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Nós sabemos, Senhor, que tudo isso, apesar de nós não compreendermos, é com certeza para a honra e glória do seu santo nome, ó Pai. Te peço, Senhor, esteja conosco, nos guie, nos oriente, nos dê a sua força, nos faça sempre, Senhor, continuar no seu caminho, ó Pai. Isso eu te peço, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Vamos estar louvando nosso Deus, esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou que nós pensamos. Esse Deus que cuida de nós. Esse cântico que eu trouxe essa noite fala sobre isso, fala que às vezes a gente se sente perdido, se sente atribulado, se sente afundando, mas Deus vem com seu poder, com seu amor, e nos toma pela mão e cuida de nós e nos sustenta. Vamos louvar?
Louvado seja Deus. Ele é a nossa salvação e Ele está cuidando da gente. A paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar o Senhor nesta noite. E assim como Zaqueu fez, deixa ele entrar na sua casa. Um milagre vai acontecer na sua vida. Amém. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. João 14 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.
Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oremos, irmãos. Seu Deus, Deus da esperança, Deus de amor, Deus de poder, nós te adoramos na beleza da tua santidade, na grandeza das tuas misericórdias e na força do teu poder. E te agradecemos pelas sem conta de bênçãos e livramentos que o Senhor tem nos dado durante todos os dias da nossa vida, Senhor. Tu és o Deus de ontem, de hoje, o Deus de sempre. E nesse momento, em nome do teu povo, eu solicito, Senhor, eu suplico a tua intercessão, Senhor, que tenhas misericórdia desses milhares de pessoas, Senhor, que se encontram num leito de enfermidade, Senhor, tomados pela sua calamidade, por esse flagelo desse vírus, Senhor. Que o Senhor esteja, pelo teu poder e amor, cuidando dessas pessoas, Senhor, salvando elas, agindo como Deus protetor, Deus salvador, Deus provedor, e removendo ela do seu leito de dor e devolvendo todas as suas cargas, Senhor. Te pedimos, Senhor, abrevia esses dias de calamidade que veio sobre nós, Senhor. Sabemos que no passado éramos indignos de olhar a tua face, indignos de tirar as sandálias dos teus pés, e dignos de estar na tua presença. Mas por meio do sangue de Cristo que nos lavou de todo pecado, de toda iniquidade, Senhor, e nos tornou nova criatura, nós nesse momento pedimos tua intercessão, Senhor. Livra-nos dessa calamidade, desse flagelo, Senhor, que atinge a humanidade, que atinge teu povo espalhado pelo mundo, que atinge até os gentios, Senhor. E que eles venham ter um arrependimento, Senhor, um arrependimento sincero, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento vindo pela intercessão do Espírito Santo nas almas desses homens, Senhor, primeiro para que eles tenham paz e segundo para que eles sejam salvos, Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, abençoa também todos os missionários que estão na linha de frente nessas nações distantes, Senhor. Não sabemos se estão passando por privações, por dificuldades, porque eles não podem voltar para casa, porque não há disponibilidade de aviões, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida dos missionários, sustentando, dando todo o sustento a eles, Senhor, para que esse ministério, Senhor, de missões continue operante, continue eficaz, continue ganhando almas para o Senhor. Abençoa o culto que vamos te prestar, Senhor. Abençoa todos os cânticos, os louvores e principalmente abençoa a palavra que vai ser trazida, Senhor. Que seja uma palavra trazida de encontro às nossas necessidades, Senhor, tão prementes como Tu sabes, Senhor. Abençoa também os idosos, os jovens, as crianças e os enfermos da Tua igreja, Senhor. Fica com todos nós nesse domingo e que breve, Senhor, pelo Teu poder e amor, possamos retornar ao nosso templo, Senhor, ao templo edificado para a Tua honra e glória, onde é feito os cultos e a adoração verdadeira e a adoração ao Deus vivo, Senhor, e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa todos nós nessa manhã, Senhor. Fica conosco. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. A próxima canção que a gente vai cantar fala sobre a soberania de Deus. É um hino muito conhecido.
acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Olá, irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui cultuando ao nosso Deus e para mim é um privilégio muito grande trazer a palavra dele neste momento de culto. E o meu desejo é que Deus fale profundamente ao seu coração, que esta palavra surta efeito na sua vida, da mesma forma que fez toda a diferença para mim, que faça a diferença para você também. Amém? O texto que vamos ler se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 23. Vou esperar um pouquinho para você abrir. Mateus 7, 21 a 23. Esse texto faz parte do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha são os capítulos 5, 6 e 7, os ensinamentos de Jesus. E a gente vai pegar uma partezinha desse texto. Enquanto você abre aí, Mateus 7, 21 a 23, uma curiosidade sobre este texto, eu achei interessante. Jesus usa de um recurso pedagógico comum no judaísmo e na filosofia greco-romana. Que método é esse? Que recurso é esse? Eles chamam de recurso dois caminhos. Dois caminhos. A gente pode perceber que do versículo 13 e 14 são os dois caminhos. Do 15 ao 20, duas árvores. Do 21 ao 23, que é o que nós vamos ler, duas profissões de fé. E do 24 ao 29, dois construtores. Então sempre usa esse paralelo dos dois caminhos. E isso é muito interessante. Então, para fixar, esse recurso é chamado de dois caminhos. E Jesus se utiliza dele. Vamos lá? Todos vocês já devem ter aberto. Diz assim a palavra de Deus: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Deus querido, Pai de amor, obrigado pela sua palavra. Te pedimos que ela faça toda a diferença na nossa vida, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos faça entender da forma como tu queres, Senhor.
e que possamos ser edificados e alimentados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos lá. Esse texto aqui é muito forte. Tem uma mensagem forte, ainda mais no finalzinho da leitura, né, o versículo 23, quando Jesus diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Irmãos, nós vamos destrinchar esse texto aqui, vamos ver outros textos também. Caminhem comigo. E para início dessa pregação, eu gostaria de fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Será que grande parte dos problemas que acontecem na igreja não é por conta de nem todos os irmãos terem sido regenerados de fato? Vou reformular. Será que a igreja não tem tanto problema por conta de nem todos que estão na igreja serem salvos de verdade, terem sido regenerados, terem nascido de novo? Será? Fica essa pergunta para a nossa reflexão. Em contrapartida, nós precisamos entender também que nós, os salvos em Cristo, os eleitos por Deus, também cometemos falhas gravíssimas. Essa é a grande realidade. Abri um parênteses aqui. Tem um cantor que eu gosto muito, Leonardo Gonçalves. Em um dos CDs dele, ele dá um testemunho e diz assim: irmãos, se vocês soubessem de mim o que eu sei de mim, talvez vocês não estivessem aqui. E ele diz: e se eu soubesse de vocês o que vocês sabem de vocês mesmos, ele diz mais ou menos isso, né? Vice-versa. Talvez eu não gostaria nem de ser seus amigos, é mais ou menos isso que ele diz. Porque, irmãos, todos nós cometemos pecados, todos nós somos falhos, cometemos pecados à nossa vista graves, alguns nem tanto, outros muito graves. Então é verdade que nós pecamos sim, erramos, mentimos, fazemos cada coisa horrível, mas a nossa vida é um processo de santificação e a tendência do cristão é sempre melhorar. A nossa busca deve ser sempre essa, melhorar, né? A palavra diz: assim como recebeste o Espírito Santo, andai nele. A gente tem que andar segundo os passos de Jesus. Esse é o nosso grande objetivo de vida também. Então, irmãos, cometemos pecados sim. Não só aqueles que não foram regenerados ainda cometem, mas nós cometemos também. Nós temos dois exemplos clássicos na Bíblia, né? Davi, que cometeu um erro assim absurdo e graças a Deus ele se arrependeu depois. Nós temos Pedro também, caminhava com Cristo, estava ali com ele em todos os momentos e o negou 3 vezes, depois de dizer que antes tinha dito que não faria e depois acabou fazendo, negou a Cristo 3 vezes. Porém, existe uma grande diferença. Esses dois, Davi e Pedro, né, tem muitos outros, mas esses dois, e nós, servos do Senhor, nós temos o arrependimento conosco. Nós pecamos e depois o próprio Deus traz quebrantamento para o nosso coração e aí existe o arrependimento e nós nos voltamos para Deus e Ele vai transformando o nosso coração, Ele nos perdoa e assim é a nossa caminhada. Diante disso, é difícil compreender como uma pessoa salva, eu vou colocar uma aspas nesse salva por Cristo, pode espalhar, e eu vou ler aqui, tanta discórdia, mentiras, ter ódio ao próximo, ser imoral, etc. E ainda mais, sem demonstrar um pingo de arrependimento. Por que isso acontece, irmãos? Porque
pessoas que se dizem salvas cometem essas coisas tão horríveis, tão prejudiciais a ela mesma e a outras pessoas. Por que isso acontece, irmãos? Vamos caminhando. Eu vou te convidar agora a abrir a palavra no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, 16 a 19. Esse texto diz assim: se você ainda não encontrou, não tem problema, acompanhe essa leitura comigo. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, olha, estão entre nós. Paulo falando aos Filipenses, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, Paulo dizia para eles, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Estes aqui que o Paulo está mandando essa carta, orientando, exortando, estes que ele está falando que só olham para o próprio umbigo, que só pensam neles próprios, andavam com Paulo, estavam ali com ele. Paulo está escrevendo essa carta aqui aos Filipenses. Essa igreja foi fundada por Paulo, então ele esteve ali com muita gente, e essa passagem, essa exortação é para que eles abram os olhos, aqueles fiéis ao Senhor. Por quê? Porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo chorando, que são inimigos da cruz. Aqueles aos quais naquela época não se via isso, hoje Paulo fala chorando para eles, olha, eu conversei com eles e agora eu choro em saber e choro falando para vocês que estes se desviaram totalmente, ou não sei, de repente nunca tiveram um encontro sincero com Cristo. Então ele manda essa carta de alerta, irmãos. É muito possível. Essa carta aqui nos traz um alerta muito grande, porque é muito possível, prestem atenção nisso, que pessoas vivam anos a fio escondidas em uma religiosidade falsa, onde eles enganam muitas pessoas. Isso acontecia naquele tempo. Será que isso acontecia lá, naquele tempo, na plantação dessa igreja, dos Filipenses? Com certeza ainda acontece hoje, irmãos. É triste falarmos isso, mas existem muitas pessoas que estão escondidas atrás de uma religiosidade falsa. São inimigos da cruz. Olha que palavra forte. Inimigos da cruz, que vão na contramão de tudo aquilo que nós, como servos fiéis ao Senhor, acreditamos, pregamos, vivemos. Existem pessoas assim, irmãos. Não se enganem. E elas estão entre nós, elas estão por aí, em todos os lugares. Vamos abrir também a palavra lá em Romanos 16, 17 e 18. Romanos 16, 17, 18. Diz assim: rogo-vos, agora a carta de Paulo aos Romanos, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo,
nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Está vendo a ligação de um com o outro? Interessante, né? E sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras, olha só essa jogada, suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Incauto, irmão, é ingênuo. A gente precisa buscar em Deus discernimento para que não sejamos ingênuos, que o próprio Espírito Santo de Deus nos capacite a não cairmos na conversa mole de muitos que estão aí à nossa volta, que são inimigos da cruz. Estes que são inimigos da cruz são apóstatas, eles vão na contramão do Evangelho, eles falam aquilo que é contra o que a gente acredita. E isso é muito grave, irmãos. Caminhando aqui, seguindo também para um outro ponto muito interessante, esse texto é fantástico. Vocês conhecem com certeza, ele é muito utilizado nos casamentos. Mas olha só, um grande ensinamento que ele nos passa também, 1 Coríntios 13, 1, 2 e 3. Diz assim, um texto lindo de se ler, né? Uma poesia. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A gente lê esse texto e fica maravilhado. Quanta coisa bonita aqui, e assim vai, né? O amor é paciente, o amor é benigno, ele vai depois falar do amor. Mas nesses 3 versículos ele fala que se você fizer todas essas coisas aqui que acabamos de ler, sem amor, não adianta. O amor é o cerne, né? É o centro ali, é o que é de suma importância. Irmãos, muitos ingênuos, vamos dizer assim, têm sido enganados com esses atos de amor, com esses elogios, com essas ações bondosas. Estão sendo enganados, porque a gente não consegue ver o coração, irmãos. A gente não vê, só Deus vê. Então, muitas das vezes, isso acontece conosco. Nós nos deixamos levar por algumas dessas pessoas que fazem coisas boas, mas ao fundo, lá no interior delas, não há sinceridade naquilo. Não há amor, não há bem-querer. Elas fazem por fazer. Ou, infelizmente, às vezes fazem até para algum benefício próprio. E sabe o que Deus fala para essas pessoas que agem dessa forma? Nada disso de bom que elas fazem terá proveito. Que grande lição a gente tira disso, irmãos, porque precisamos entender que tudo que nós fazemos nessa vida de bom precisa ser feito com o coração. Faça essa reflexão. Será que você não está ligado no automático, né? Você está ali fazendo um afazer comum, né? Ordinário, que você sempre faz? Faça com amor. Você vai ajudar alguém? Você sempre ajuda alguém por mês? Não sei, uma suposição aqui. Você já está no automático? Não esteja. Faça com amor, faça com dedicação. Faça isso como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Pense dessa forma. Deus, ele não fazia as coisas no automático. Ele via os detalhes nas coisas. Ele fazia com dedicação. Ele fazia com amor. E a gente precisa fazer assim.
Muitas das vezes nós caímos na rotina, caímos no automático, né? E não atentamos para isso. Estou fazendo esse paralelo porque essas pessoas, pelos quais ainda não tiveram essa regeneração, ou até mesmo aqueles que não são salvos e não vão ser salvos, eles não têm esse sentimento. Eles são iníquos. É duro falar isso, às vezes dói na gente, mas é a mais pura verdade, irmãos. Essas pessoas não têm arrependimento, não têm quebrantamento, são duras, são cruéis. Porque o ser humano, na verdade, de uma forma geral, ele é assim. Ele se rebelou contra Deus. E aí nós conhecemos o plano da salvação. Deus, através do seu amor imenso, imensurável, escolheu alguns, e a estes sim, através do Espírito Santo dele, ele amoleceu o coração, ele trouxe quebrantamento, ele trouxe uma renovação, uma nova postura, um novo caminhar, uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de ver as pessoas. E a estes sim, ele tem uma data reservada, uma data especial para essa regeneração que a gente vai falar mais na frente. Então acabamos de ler 1 Coríntios e agora nós vamos ler um outro texto também muito interessante que se encontra em 1 Timóteo, Timóteo 4, de 1 a 3. Olha só o que diz esse texto. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Será que isso tem acontecido? E muito, né? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, olha só, proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Irmãos, fim dos tempos está aí. A gente vê que muitos estão apostatando da fé. É uma guerra declarada contra o cristianismo verdadeiro. Os apóstatas estão por aí. A gente tem que estar ligado em cada um destes. E aí eu chego a uma outra pergunta para a nossa reflexão também. São Cléber, você está falando dessas pessoas mais, desses apóstatas, dessas pessoas cruéis que praticam a iniquidade, vivem na iniquidade, são iníquos. Para que falar sobre isso? Tem isso na nossa igreja? Será que acontece esse tipo de ação na nossa igreja? Será que tem alguém vivendo falsamente na nossa igreja, fazendo coisas boas, mas no fundo não é aquilo que ela quer, não é aquilo que ela vive? Está mascarada, está vivendo atrás de uma outra pessoa, ela não é aquilo ali? A minha resposta sincera, irmãos, eu não sei. Como eu já disse antes, a gente não vê o coração, né? A gente não tem esse poder. Mas eu creio que não tenha, eu creio. Se eu fosse aqui dar uma resposta, eu responderia que não. Mas eu não posso botar a minha mão no fogo porque eu não conheço o coração. E aí é interessante dizer isso porque mais para frente a gente vai falar um pouco especificamente sobre isso, tá? Vamos lá.
Uma observação interessante. Se essas coisas aconteceram na igreja fundada por Paulo, a igreja lá de Filipos, será que essas coisas não podem acontecer na nossa igreja? Eu não sei se estão acontecendo já, né? Eu disse que arriscaria uma resposta que não. Mas, poxa, se aconteceu lá, será que não pode acontecer? Então aí está a resposta dessa pergunta. Por que falar tudo isso? Irmãos, nós precisamos estar vigilantes. Os fins dos tempos está aí. E a gente precisa observar, a gente precisa buscar em Deus discernimento para entender isso, para identificar essas pessoas que muitas das vezes estão no meio da igreja. Estão no meio da igreja. E aí, está aí a resposta dessa pergunta. Por que falar sobre isso? Por mais que Deus queira que isso não exista na nossa igreja, pode vir a acontecer a qualquer momento. A igreja ela é aberta ao público e muitos entram e a gente não conhece o coração das pessoas. E uma pessoa, irmão, pode causar um terremoto, uma tempestade imensa na igreja. Se a igreja não estiver fiel à palavra, se a igreja for ingênua, não buscar aqui a instrução de Deus, ela está suscetível a cair nesse erro, de se deixar levar e, sendo enganada por essas pessoas, apostatarem da fé. Olha só que grave. Vamos seguir aqui. Eu falei sobre fim dos tempos. Fim dos tempos é uma coisa muito relativa de se falar, né? Porque o tempo para a gente é diferente do tempo para Deus. Quando a gente fala em fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo, quando que Cristo vai voltar e julgar a humanidade? Isso parece que é um pensamento distante. A gente pensa assim, isso está muito longe ainda. Vai demorar muito, tem muita coisa para acontecer. Tudo bem, a gente tem visto alguns fatos que estão ocorrendo, já houveram terremotos, agora essa pandemia, muitas outras coisas graves que vêm acontecendo, profecias da Bíblia. Profecias da Bíblia se cumprindo, mas mesmo assim, sabendo disso, parece que a gente não tem aquele incômodo, né? Poxa, o mundo está acabando, eu preciso pregar, eu preciso despertar para a vida espiritual, eu preciso falar de Jesus, eu preciso anunciar, proclamar, falar do amor de Deus. Quando a gente tem esse pensamento de que o fim está próximo e eu preciso fazer a minha parte, parece que isso não causa um inconformismo na gente, não causa um despertar. Porque esse fim dos tempos passa essa ideia de que é uma coisa muito demorada, porque na verdade o final dos tempos já começou lá na crucificação de Cristo e ressurreição, começou lá. Então de lá para cá, né, 2000 e poucos anos, muito tempo já se passou aos nossos olhos, mas irmãos, está próximo. Essa tem que ser a nossa mensagem, o fim está próximo. E as pessoas precisam ter um encontro rapidamente com Jesus, precisam de salvação para as suas vidas. E aí um exemplo claro de fim de tempos ou de apostasia, tem uma doutrina, eu não sei se os irmãos conhecem, alguns devem conhecer, que se chama universalismo. Os universalistas, eles acreditam no seguinte, que Deus, ele vai salvar todo mundo. Pronto. É simples, né? É assim. Deus vai salvar todo mundo. É um Deus de conto de fadas, vamos dizer assim. É um Deus Papai Noel, para que os irmãos entendam, dá presente para todo mundo, não pesa a mão sobre ninguém, é um Deus só de bênçãos, só de alegria e que não castiga ninguém,
que vai salvar todo mundo, vai levar todo mundo para o céu, porque Ele é um Deus muito bom, a justiça dele se baseia nisso, de levar todo mundo para o céu. Esse é o universalismo. Irmãos, que heresia. Não é isso que a gente encontra na palavra, do início ao fim. Isso é heresia pura. Muita gente tem ido por essa doutrina. Realmente, Deus é bom, eu estou salvo. Eu vou fazer qualquer coisa que eu fizer. É certo dizer, irmãos, que o que vai nos levar para o céu não é o que a gente faz, ou o que a gente deixa de fazer, é a graça. Mas, por a graça ser manifestada nas nossas vidas, nós buscamos ter uma vida que siga em conformidade com a palavra. Esse é o nosso objetivo. Porém, essa outra doutrina, ela não tem nada disso. Você está salvo, você está livre aí para fazer qualquer coisa. A sua liberdade está em você mesmo. É o que a sua mente diz, o que é certo e errado, e você vai. Não é assim que a gente aprende na palavra. Aquele que norteia, aquele que nos guia no que é o certo e errado é o nosso próprio Espírito, é o próprio Espírito de Deus. Porque se a gente fosse fazer o que dá na telha, o que está dentro do nosso coração carnal, da nossa mente limitada, a gente só iria fazer o que é errado. Essa é a grande verdade. Então, esse é um exemplo de fim de tempos, né? As coisas estão completamente reviradas, contramão total. E aí, irmãos, a gente percebe que muitas pessoas desse tipo estão inseridas na igreja, estão dentro das igrejas de uma forma geral. E a gente pergunta, poxa, mas como que pessoas assim estão dentro de uma igreja? Irmãos, a grande verdade é que existem igrejas, eu não vou falar mal aqui não, tá? Vou falar é uma verdade, é nítido. Muitas igrejas que têm muitos membros, deve acontecer mais nessas igrejas, não tem um filtro, sabe? Não tem um filtro. Qualquer pessoa que entra já é ali batizada, já está participando do hall de membros e comungam com os irmãos, né? Santa Ceia e tudo mais. E aquelas pessoas não são conhecidas de fato, não há uma conversa, não há um discipulado, não há um filtro, vamos dizer assim. Qualquer um entra ali, né? Existe esse erro, é triste isso, mas existe em muitas igrejas. Umas têm até algum tipo de filtro, né? O que já ajuda bastante. As outras têm um filtro muito fraco, outras eu creio que não tenha filtro nenhum, qualquer um entra e pronto, já é arrolado ali a membresia da igreja. Eu vou usar o exemplo da nossa igreja, né? Que a gente sabe de fato como que é. A nossa igreja, nós temos o exame de admissão antes da profissão de fé. A profissão de fé é algo fantástico, é bíblico. Aquele que me confessar diante do meu Pai, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. A pública profissão de fé, irmãos, é algo de dar arrepio, é emocionante, é uma bênção de Deus, alguém ir lá na frente da igreja e declarar que reconhece que é pecador, mas que tem o Espírito Santo, reconhece que tem o Espírito Santo de Deus na vida deles e que é salvo em Cristo Jesus. Isso é fantástico, que o reconhece como Salvador da vida dele, e isso é tremendo, é de emocionar. Então, antes disso, deste ato, nós temos o exame admissional, o exame de admissão para a pessoa se tornar membro da igreja. E ali nós fazemos várias perguntas, volto a dizer, muitas das vezes até acontecem falhas, porque nós não conhecemos o coração. Existem lobos transvestidos de ovelhas e a gente não consegue enxergar. A gente vai fazer perguntas importantes, perguntas a gente busca a sinceridade das pessoas, mas muitas vezes acaba passando, né, isso eu digo de uma forma geral das igrejas presbiterianas, acaba passando
pessoas, digo isso com tristeza no coração, irmãos, pessoas falsas. Não estão ali para o bem maior, de estar com os irmãos, de comungarem juntos, de ouvirem a palavra, de se fortalecerem na fé, não estão ali por causa disso. E é triste dizer isso. Esse método que a gente usa na nossa igreja presbiteriana, a gente não elimina a zero esses falsos crentes, mas nós diminuímos bastante. Glórias a Deus por isso. Vamos caminhar aqui. Nós temos algo a nosso favor diante disso tudo. Em determinado momento, irmãos, olha que alívio, é bom saber que as máscaras vão cair. As máscaras vão cair. Por que as máscaras caem, irmãos? Porque nenhuma dessas pessoas que agem dessa forma, a natureza delas é pecaminosa, elas não vão conseguir enganar por muito tempo, elas não são regeneradas. E aí, olha só que interessante, o ódio, amor ao poder, dissimulação, arrogância, falsos ensinos, perseguição, intolerância, autoritarismo e autopromoção vem à tona. Uma hora, irmãos, vem à tona. Uma hora vai aparecer. E aí vai ser visível, vai ser notável. Deus nos mostra. Isso não fica escondido, irmãos. Deus nos ajuda nesse sentido. E a gente tem isso a nosso favor. É claro, como já disse lá no início, que os erros podem acontecer a cada um de nós. Porém, a grande diferença é buscar o arrependimento diante desses erros graves que nós cometemos. Buscar uma reconciliação com Deus, o perdão sincero desse pecado. A gente precisa fazer isso. Irmãos, caminhando para o final, duas considerações a fazer. Primeira, precisamos estar sempre vigilantes quanto a essas pessoas. Falamos bastante sobre isso. Buscar discernimento em Deus para percebermos essas pessoas, para logo decifrarmos, para que as máscaras caiam. E a segunda, que era um outro ponto que eu gostaria de destacar, analisar se você próprio não tem sido essa pessoa. Pergunta dura, mas há recuperação para isso. Há uma nova chance. Se essa mensagem está indo para o mundo inteiro, não só para a nossa igreja. Esse vídeo todo mundo pode ver, né? Vai estar no YouTube. Se você tem vivido assim, se você é um destes falsos, você já detectou isso na sua vida, a salvação para você. Deus tem um plano para a sua vida. Ele pode fazer toda a diferença na sua vida. A esperança é Jesus. Permita que Jesus abra o seu coração, se entregue a Ele, se derrame a Ele nesse momento. Você pode mudar o seu caminho, Cristo pode mudar o seu caminho, pode te dar um novo parecer, pode te dar uma outra visão do que é realmente a vida e o que é viver com Ele. A melhor coisa que a gente tem é estar com Cristo. E aí algumas perguntas para identificação. Como anda o seu coração? O seu coração é duro? O seu coração é frio? Outra, por dentro você costuma só reclamar de tudo? Está sempre indignado com todas as coisas? Está insatisfeito com tudo? Outra, por dentro, você não tem alegria nas coisas? Você não vê alegria? Você não vê o brilho do sol, a beleza da natureza, a beleza das pessoas, o amor nas pessoas? Você não vê nada disso? Se volte para Jesus. Se volte, se renda à maravilhosa graça dele. Ele tem um plano perfeito
para a sua vida. Eu digo isso para aqueles que já identificaram claramente que precisam de mudança, e eu digo também para aqueles que precisam dessa regeneração, porque às vezes nasceram na igreja. Eu nasci na igreja, irmãos, eu cresci na igreja, graças a Deus por isso. Meus pais, minha mãe me levou para a igreja desde novinho. Lembra que eu ia falar sobre o dia da regeneração? Mas não é a igreja que salva a gente. Teve um dia que eu lembro como hoje, eu estava deitado na cama e eu senti um mover tão especial de Deus, eu senti uma sensação tão gostosa dentro de mim, que eu nunca tinha sentido. Realmente Deus tomou conta do meu ser. Eu senti uma mudança, eu senti uma sensação tão agradável. Não era algo místico, não é sensacionalismo, é real, irmãos. E naquele momento eu chorei e eu me entreguei completamente ao Senhor. Eu era novo ainda. E ali foi a minha regeneração. Você às vezes está vivendo na igreja desde novo e você está escondido na religiosidade. Às vezes você é até uma pessoa boa, entre aspas, entendam o que eu estou querendo dizer, mas você ainda não foi regenerado, você não faz as coisas boas com todo amor, com toda sinceridade, e isso você só consegue com a ação do próprio Deus na sua vida. E aí, passos da vida do salvo, daquele que foi salvo por Jesus de verdade. Nós temos alguns passos que são 4. Primeiro, a regeneração. Segundo, a justificação. Terceiro, a santificação e a glorificação. Irmãos, regeneração é nascer de novo. Como eu acabei de falar, as coisas velhas já se passaram. Agora eu tenho uma nova atitude. Justificação é quando Jesus morre na cruz do Calvário, derrama seu sangue, e através deste ato, através do plano de salvação de Deus para nós, Ele nos torna justos. E aí, sendo assim, nós temos acesso ao céu, através da ação de Jesus, a morte dele na cruz e ressurreição. A santificação é o processo, é a nossa vida. Agora que fomos salvos, regenerados e justificados, nós precisamos ter uma vida de santificação, buscar fazer as coisas santas, buscar agir com santidade. E o último passo, a glorificação, é quando a gente morre e vai para o céu. Não há dor, não há sofrimento, não há nada de ruim. E a gente vai viver assim eternamente com o nosso corpo glorificado. E a melhor parte disso tudo vai ser a gente estar lá no céu com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, na presença deles. Irmãos, não tenho palavras. É a melhor coisa, é estar diante da presença do Deus, e isso eternamente não tem preço. Não tem dinheiro que compre, não tem dinheiro que pague isso. E finalizando, irmãos, sim, existem as pessoas mais que apostatam da fé por prazer, porque querem, mas também existem aqueles que acham que já estão no ponto 3, o ponto da santificação, estão caminhando ali, buscando fazer as coisas certas, vivendo uma religiosidade por costume, mas ainda não passaram pelo ponto 1, regeneração. E agora, para a gente terminar, faça essa análise, eu peço, faça essa análise hoje. Você já foi regenerado por Jesus? Se você não foi, se derrame diante do Senhor hoje. Entregue seu coração, a sua vida por completo a Ele. De coração. De coração. Haja quebrantamento, haja derramamento, haja choro, haja contrição. Faça isso, querido. É a decisão mais importante que você pode ter. Nós acreditamos que se você tiver essa decisão,
é porque Deus já agiu na sua vida. Isso é fantástico. É impressionante reconhecer isso, irmãos. E aí, se o seu nome está escrito no livro da vida, aquele livro maravilhoso, a sua regeneração vai ser total, você vai ter o seu coração quebrantado de fato e vai ser uma mudança maravilhosa na sua vida. Faça isso. Eu espero que essa palavra tenha feito todo o efeito na sua vida, que faça toda a diferença. Eu me vi refletindo sobre a minha vida com Deus, a santidade, o processo de santificação que eu tenho feito, como eu tenho caminhado. Preciso fazer essa análise desses 3 passos, desses 2 passos, a regeneração e a santificação. Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Desejo que você tenha uma semana abençoada com Deus, uma semana de vitórias. Se houver obstáculos, que você possa ultrapassar junto com Cristo, que você sinta a mão dele sobre você e que as pessoas vejam Jesus brilhando na sua vida e que através da sua vida essa pessoa tenha esperança. Essa pessoa que ainda não teve um encontro com Cristo tenha esperança e tenha o encontro com Ele. Amém? Deus te abençoe. Estamos chegando ao final deste culto abençoado. Mas antes eu quero orar com você nesta noite e depois pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Feche os olhos e ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por este culto abençoado, Deus. Te agradecemos pelos cânticos, te agradecemos a Ti, ó Deus, pelas orações. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua mensagem trazida, ó Deus, com exclusividade pelo Teu servo, Senhor. E nós adoramos a Ti e agradecemos porque Tu falaste ao nosso coração através da iluminação do Teu Espírito Santo, ó Deus, pela palavra trazida a nós. Abençoa-nos, ó Deus, que nós possamos viver realmente esta realidade pregada, Senhor, e que nós possamos viver cada vez mais em comunhão contigo, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a todos nós que estamos passando por esses momentos difíceis e que estamos, Deus, certos, ó Deus, e absolutamente com a certeza de que Tu nos darás a vitória, Senhor. Tudo está, ó Deus, sob os Teus cuidados e a vitória está garantida a nós, os Teus servos. Fica com cada um de nós, ó Deus, com os Teus servos que nos acompanham, ó Deus, pela internet e abençoa todos nós, em nome de Jesus. E que a graça infinita e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Deus Criador, que as alegrias, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, nosso Consolador, estejam com os irmãos presentes e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje pelos séculos dos séculos. Amém. Andam procurando a razão de viver. Neste mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos pensando em achar algo que na vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo te salvou e eu quero falar que uma vida nova Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você